Bom dia a todos. Estamos hoje aqui para realizar a Sutra Sagrada em estado de grande harmonia, de grande paz. Sente-se com a coluna verticalizada, se possível. Descruze braços e pernas. Feche seus olhos e coloque suas mãos sobre as coxas, voltadas para cima. Vamos nos ligar a Deus, aos mentores do espaço, aos seres amigos em quem depositamos fé. Os nossos canais se abram infinitamente para a luz, para a paz, para a saúde, para o amor, para a autorrealização. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo vibre em nossos corações por toda a eternidade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Que entre, vindo dos céus, no nosso chakra coronário, no alto da cabeça, a luz verde brilhante, a luz da cura, que entra em nosso cérebro, cobre o nosso rosto, suaviza nossa pele, cure nossos olhos, as maçãs do rosto, o nariz, os lábios, a boca, o interior da boca, a garganta. Sintamos a luz verde em todo o nosso cérebro, em todos os neurônios, nas glândulas cerebrais. Vamos visualizar a luz verde da cura, infinita e brilhante, nos nossos ouvidos, melhorando nossa capacidade auditiva. Inspira pelas narinas, enche seus pulmões de luz verde e o seu sangue é purificado, suas células são renovadas. Expira pela boca, murchando a barriga. E todo bem vem para você. A luz verde, infinita e brilhante, cobre nossas costas, enrola-se no pescoço repetidas vezes, vai descendo pelos ombros, vai penetrar seus pulmões, seus rins, seus quadris, sua coluna vertebral. Todas suas costas ficam luminosas e verdes, e essa luz verde atua no processo de cura em todas as direções. Músculos, nervos, ossos são iluminados, protegidos e reativados. Inspira pelas narinas, a luz verde é absorvida. Expira pela boca, murchando a barriga. Relaxe esse corpo. A luz verde penetra os dois braços e mãos, que ficam luminosos, verdes, as articulações dos braços, as articulações dos pulsos, das mãos, dos dedos, ficam reativadas, iluminadas e protegidas. Inspira, expira. Sente a luz, sente a paz, sente a saúde e a cura. A luz verde flui no seu coração, enrolando-se numa espiral luminosa, fortalecendo os músculos do coração, iluminando-os, e seu coração sorri. A luz verde limpa todas as artérias e veias do seu corpo e vai se expandindo de uma forma harmoniosa e saudável. A luz verde entra no plexo solar, numa espiral múltipla. Fica bem na boca do estômago essa região e vai fortalecer o seu emocional num equilíbrio perfeito. A luz verde vai penetrar todo o chakra umbilical e toda a região do abdômen, o fígado, o baço, o pâncreas, a vesícula biliar, o estômago, intestino delgado, intestino grosso, tudo vai sendo lavado pela luz verde, energizado e curado. A luz verde é real. Visualize essa luz, a luz que cura, a luz que harmoniza, a luz que te liberta de todos os males,
passados, presentes e futuros. Sente essa luz que vai no baixo ventre, atravessa essa região e vai para o chakra básico, na pontinha da coluna, no cóccix. Esse chakra é ligado às forças da terra. Nesse instante, forma-se um tubo luminoso verde que atravessa o assento da cadeira, vai para o chão, atravessa o chão e vai para o fogo central da terra. E aí esse tubo capta as forças da terra, as forças do fogo, as forças do ar, as forças das águas, as forças do éter, as forças do infinito, do Om, e de toda a natureza e de todos os elementos. Tudo vai retornar para o plano físico e vai te fortalecer nesta vida terrena. Os elementais também vão te auxiliar. Os gnomos, os duendes, as fadas, as sílfides, os elfos, todos os protetores da natureza vão te auxiliar. E a luz verde prossegue, infinita e brilhante. Entra nos seus pulmões, luminosa, brilhante, fortalecedora. Vai para seus rins, iluminando-os plenamente. Vai para toda a coluna vertebral, do cóccix até a região do pescoço, nas cervicais. Cada vértebra fica iluminada, fortalecida, curada pela luz verde, e nada interfere. Essa luz é intensa, é harmoniosa, é real, é dinâmica. Purifica todos os ossos do seu corpo, todos os músculos, todos os nervos. A luz verde se repete intensamente em suas costas, que se relaxam e se harmonizam. A luz verde vai para as coxas, enrola-se nelas, vai fortalecer toda essa musculatura e os ossos e a região do fêmur, tudo fica fortalecido e harmonizado. A luz verde enrola-se nos joelhos e vai fortalecer o seu caminhar. Ela se enrola repetidas vezes nos seus joelhos, vai fortalecer o seu caminhar. A luz verde enrola-se repetidas vezes nas pernas, barriga das pernas, nos tornozelos e nos pés, fluindo como um bálsamo em todas as regiões da forma mais profunda possível. Suas pernas ficam fortalecidas e seu caminhar fica vibrante, harmonioso. A luz verde desce à frente como uma parede brilhante no seu corpo, atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora, múltiplas e múltiplas vezes. É a luz da cura. Desce sobre seu corpo a luz violeta, infinita e brilhante, percorrendo todos os pontos, percorrendo todas as articulações, limpando todo o seu organismo e libertando de todos os males, passados, presentes e futuros. A luz violeta se incorpora em todos os seus corpos, em cápsulas brilhantes e múltiplas, te libertando de todos os males, presentes, passados e futuros. Em seguida vem a luz branca de Cristo, que vai penetrando todas as regiões, todas as articulações, todos os ossos, todos os músculos, todos os nervos, todos os órgãos e te dando uma grande sensação de paz. A luz branca, infinita e brilhante, percorre todos os seus corpos em cápsulas contínuas e infinitas, à frente e atrás, à esquerda, à direita, dentro e fora. Onde quer que você esteja, as cápsulas verde, violeta e branca estarão presentes, te protegendo, te iluminando em todas as meditações. Neste instante, erguendo nosso pensamento a Deus, nosso Pai,
agradecemos a força e a luz deste momento, que nos cura, que nos eleva e que nos liberta por toda a eternidade. Inspira, expira, inspira, expira. A força do Divino Ser está presente em todos os instantes de sua vida. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro da professora Anísia da Silveira sobre Jung. Vamos continuar e vamos fazer os restantes dos livros. Então vamos ver aqui estamos já na página 19. A arte alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em desdobramentos no inconsciente. Vivenciados pelos alquimistas, continuavam acontecendo no presente, segundo o simbolismo que os sonhos de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever. Assim, a psicologia analítica encontrou na alquimia sua contraparte histórica. Fiel ao seu método de trabalho, Jung apresentou essa nova descoberta numa conferência feita no Eranos de 1935, Simbolismo dos Sonhos e o Processo de Individuação, seguida em 1936 de uma outra, A Ideia de Redenção em Alquimia. Essas conferências foram retrabalhadas e enriquecidas de enorme documentação e, por fim, publicadas num volume sob o título de Psicologia e Alquimia, em 1944. A obra de Jung é comparável a um organismo vivo que cresce, se desenvolve e se transforma simultaneamente com seu autor. Então, essa parte sobre alquimia, que é uma parte assim bem profunda e que tem assim um real valor, é algo assim que envolve uma transformação transcendente. Vamos ver o que é a alquimia. Então, aqui nós temos alquimia, é um estudo profundo de uma vida inteira, onde a principal transformação acontece dentro do próprio alquimista. A alquimia espiritual, vamos falar agora sobre alquimia espiritual. Começa a jornada é profunda e é de dentro de você. Vamos ouvir esse trecho aqui, o legado Rosa Cruz no mundo em transformação. Fratres e sorores, é com grande alegria que venho até vocês para fazer um convite muito especial. A 27ª Convenção Rosa Cruz, com o tema O Legado Rosa Cruz
no mundo em transformação. Essa convenção está sendo preparada com grande amor e com imenso carinho. E ela terá uma particularidade. Ela será realizada em Curitiba, aqui no Bacaxeri, no Parque Rosa Cruz. Será no auditório Harvard Spencer Lewis, que tem uma capacidade limitada. Portanto, peço a todos que ao abrir as inscrições, a façam rapidamente. Deixo aqui um grande fraternal abraço, votos de paz profunda e até nosso. Então, aí eles estão oferecendo um curso que naturalmente vai tratar sobre alquimia. Aqui nós temos Alquimia do Amor, é uma experiência em grupo onde é possível conectar-se com a fonte geradora da vida. É um caminho onde se desenvolve a amizade, a confiança e a entrega, numa dimensão muito mais profunda do que habitualmente conhecemos. Então, a alquimia indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços da ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Então, aqui, o significado da alquimia. Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro. Outro dos alvos da alquimia era a criação do elixir da vida ou da imortalidade, que daria imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. A alquimia era uma prática muito antiga que combinava ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como a física, química, medicina, arte, metalurgia, geometria e filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas e invenções, como a técnica do banho-maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século XVII, Robert Boyle negou vários pressupostos alquimistas e lançou os principais alicerces da ciência, atualmente conhecida como química, juntamente com Avogadro e John Dalton. A palavra alquimia tem origem no árabe, alquimia, que está relacionada com o conceito de química. Origem e história da alquimia. Vários autores afirmam que a alquimia teve a sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento de técnicas de embalsamamento e em várias experiências com metais. No entanto, outros autores afirmam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre o seu uso em 4500 a.C. No século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especificamente para a Espanha.
tendo atingido a sua máxima força entre o século XIV e XVI. Alquimia moderna. A expressão alquimia moderna indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços na ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Alquimia mental. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos negativos em positivos, através da transmutação mental. Então, o importante é que nós nos transformemos mentalmente e cheguemos a uma espiritualidade tão avançada, alcançando a Deus, nosso Pai, e aí estaremos nos transmutando para um ser de luz e um ser divino por excelência. Então, vamos prestar atenção e perceber todo esse trabalho de Jung na alquimia espiritual. É importante que nós pratiquemos esse trabalho, porque ele vai nos ajudar. Jung entendeu que a alquimia estava ligada ao processo psíquico, no qual o indivíduo explora o material do seu inconsciente na tentativa de transformar a mente consciente, alcançando a luz espiritual e descobrindo a si próprio. Então, é importante que a gente saiba que a alquimia é uma prática milenar que busca transformar substâncias brutas em algo mais valioso e puro. Na psicologia analítica junguiana, esse conceito é aplicado para entendermos como podemos transformar emoções e pensamentos negativos em algo positivo e construtivo. Então, vamos nos aprofundar na alquimia como um caminho interior, como uma volta para seu ser, como uma volta para a sua luz. Temos um livro de Jung que se chama Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. Então, é importante esse livro que fala sobre o trabalho de Jung nesse setor. Então, procurem ouvir mais este vídeo para se aprofundar e dedicando-se ao aprofundamento de seu ser, porque a alquimia é uma realidade. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro da professora Anísia da Silveira sobre Jung. Vamos continuar e vamos fazer os restantes dos livros. Então vamos ver aqui. Estamos já na página 19. A arte alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em desdobramentos no inconsciente, vivenciados pelos alquimistas
continuavam acontecendo no presente, segundo o simbolismo que os sonhos de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever. Assim, a psicologia analítica encontrou na alquimia sua contraparte histórica. Fiel ao seu método de trabalho, Jung apresentou essa nova descoberta numa conferência feita no Eranos de 1935, Simbolismo dos Sonhos e o Processo de Individuação, seguida em 1936 de uma outra, A Ideia de Redenção em Alquimia. Essas conferências foram retrabalhadas e enriquecidas de enorme documentação e, por fim, publicadas num volume sob o título de Psicologia e Alquimia, em 1944. A obra de Jung é comparável a um organismo vivo que cresce, se desenvolve e se transforma simultaneamente com seu autor. Então, essa parte sobre alquimia, que é uma parte assim bem profunda e que tem assim um real valor, é algo assim que envolve uma transformação transcendente. Vamos ver o que é a alquimia. Então, aqui nós temos alquimia, é um estudo profundo de uma vida inteira, onde a principal transformação acontece dentro do próprio alquimista. A alquimia espiritual, vamos falar agora sobre alquimia espiritual. Começa a jornada é profunda e é de dentro de você. Vamos ouvir esse trecho aqui, o legado Rosa Cruz no mundo em transformação. Fratres e sorores, é com grande alegria que venho até vocês para fazer um convite muito especial. A 27ª Convenção Rosa Cruz, com o tema O Legado Rosa Cruz no Mundo em Transformação. Essa convenção está sendo preparada com grande amor e com imenso carinho. E ela terá uma particularidade. Ela será realizada em Curitiba, aqui no Bacaxeri, no Parque Rosa Cruz. Será no auditório Harvard Spencer Lewis, que tem uma capacidade limitada. Portanto, peço a todos que ao abrir as inscrições, a façam rapidamente. Deixo aqui um grande fraternal abraço, votos de paz profunda e até nosso. Então, aí eles estão oferecendo um curso que naturalmente vai tratar sobre alquimia. Aqui nós temos a alquimia do amor, é uma experiência em grupo onde é possível conectar-se com a fonte geradora da vida. É um caminho onde se desenvolve a amizade, a confiança e a entrega, numa dimensão muito mais profunda do que habitualmente conhecemos. Então,
A alquimia indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços da ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Então, aqui, o significado da alquimia. Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro. Outro dos alvos da alquimia era a criação do elixir da vida ou da imortalidade, que daria imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. A alquimia era uma prática muito antiga que combinava ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como a física, química, medicina, arte, metalurgia, geometria e filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas e invenções, como a técnica do banho-maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século XVII, Robert Boyle negou vários pressupostos alquimistas e lançou os principais alicerces da ciência, atualmente conhecida como química, juntamente com Avogadro e John Dalton. A palavra alquimia tem origem no árabe, alquimia, que está relacionada com o conceito de química. Origem e história da alquimia. Vários autores afirmam que a alquimia teve a sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento de técnicas de embalsamamento e em várias experiências com metais. No entanto, outros autores afirmam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre o seu uso em 4500 a.C. No século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especificamente para a Espanha, tendo atingido a sua máxima força entre o século XIV e XVI. Alquimia moderna. A expressão alquimia moderna indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços na ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Alquimia mental. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos negativos em positivos, através da transmutação mental. Então, o importante é que nós nos transformemos mentalmente e cheguemos a uma espiritualidade tão avançada, alcançando a Deus, nosso Pai, e aí estaremos nos transmutando para um ser de luz e um ser divino por excelência. Então, vamos
prestar atenção e perceber todo esse trabalho de Jung na alquimia espiritual. É importante que nós pratiquemos esse trabalho, porque ele vai nos ajudar. Jung entendeu que a alquimia estava ligada ao processo psíquico, no qual o indivíduo explora o material do seu inconsciente na tentativa de transformar a mente consciente, alcançando a luz espiritual e descobrindo a si próprio. Então, é importante que a gente saiba que a alquimia é uma prática milenar que busca transformar substâncias brutas em algo mais valioso e puro. Na psicologia analítica junguiana, esse conceito é aplicado para entendermos como podemos transformar emoções e pensamentos negativos em algo positivo e construtivo. Então, vamos nos aprofundar na alquimia como um caminho interior, como uma volta para seu ser, como uma volta para a sua luz. Temos um livro de Jung que se chama Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. Então, é importante esse livro que fala sobre o trabalho de Jung nesse setor. Então, procurem ouvir mais este vídeo para se aprofundar e dedicando-se ao aprofundamento de seu ser, porque a alquimia é uma realidade. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro da professora Anísia da Silveira sobre Jung. Vamos continuar e vamos fazer os restantes dos livros. Então vamos ver aqui. Estamos já na página 19. A arte alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em desdobramentos no inconsciente. Vivenciados pelos alquimistas, continuavam acontecendo no presente. Segundo o simbolismo que os sonhos de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever. Assim, a psicologia analítica encontrou na alquimia sua contraparte histórica. Fiel ao seu método de trabalho, Jung apresentou essa nova descoberta numa conferência feita no Eranos de 1935, Simbolismo dos Sonhos e o Processo de Individuação, seguida em 1936 de uma outra, a ideia de redenção em alquimia. Essas conferências foram retrabalhadas e enriquecidas de enorme documentação e, por fim, publicadas num volume sob o título de Psicologia e Alquimia, em 1944. A obra de Jung é comparável a um organismo vivo que cresce, se desenvolve e se transforma simultaneamente com seu autor. Então, essa parte sobre alquimia, que é uma parte assim bem
bem profunda e que tem assim um real valor, é algo assim que envolve uma transformação transcendente. Vamos ver o que é a alquimia. Então, aqui nós temos alquimia, é um estudo profundo de uma vida inteira, onde a principal transformação acontece dentro do próprio alquimista. A alquimia espiritual, vamos falar agora sobre alquimia espiritual. Começa a jornada é profunda e é de dentro de você. Vamos ouvir esse trecho aqui, o legado Rosa Cruz no mundo em transformação. Fratres e sorores, é com grande alegria que venho até vocês para fazer um convite muito especial. A 27ª Convenção Rosa Cruz, com o tema O Legado Rosa Cruz no Mundo em Transformação. Essa convenção está sendo preparada com grande amor e com imenso carinho. E ela terá uma particularidade. Ela será realizada em Curitiba, aqui no Bacaxeri, no Parque Rosa Cruz. Será no auditório Harvard Spencer Lewis, que tem uma capacidade limitada. Portanto, peço a todos que ao abrir as inscrições, a façam rapidamente. Deixo aqui um grande e fraternal abraço, votos de paz profunda e até nosso. Então, aí eles estão oferecendo um curso que naturalmente vai tratar sobre alquimia. Aqui nós temos a alquimia do amor, é uma experiência em grupo onde é possível conectar-se com a fonte geradora da vida. É um caminho onde se desenvolve a amizade, a confiança e a entrega, numa dimensão muito mais profunda do que habitualmente conhecemos. Então, a alquimia indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços da ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Então, aqui, o significado da alquimia. Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro.
Outro dos alvos da alquimia era a criação do elixir da vida ou da imortalidade, que daria imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. A alquimia era uma prática muito antiga que combinava ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como a física, química, medicina, arte, metalurgia, geometria e filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas e invenções, como a técnica do banho-maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século XVII, Robert Boyle negou vários pressupostos alquimistas e lançou os principais alicerces da ciência, atualmente conhecida como química, juntamente com Avogadro e John Dalton. A palavra alquimia tem origem no árabe, alquimia, que está relacionada com o conceito de química. Origem e história da alquimia. Vários autores afirmam que a alquimia teve a sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento de técnicas de embalsamamento e em várias experiências com metais. No entanto, outros autores afirmam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre o seu uso em 4500 a.C. No século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especificamente para a Espanha, tendo atingido a sua máxima força entre o século XIV e XVI. Alquimia moderna. A expressão alquimia moderna indica tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços na ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Alquimia mental. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos negativos em positivos, através da transmutação mental. Então, o importante é que nós nos transformemos mentalmente e cheguemos a uma espiritualidade tão avançada, alcançando a Deus, nosso Pai, e aí estaremos nos transmutando para um ser de luz e um ser divino por excelência. Então, vamos prestar atenção e perceber todo esse trabalho de Jung na alquimia espiritual. É importante que nós pratiquemos esse trabalho, porque ele vai nos ajudar. Jung entendeu que a alquimia estava ligada ao processo psíquico, no qual o indivíduo explora um material do seu inconsciente na tentativa de transformar a mente consciente, alcançando a luz espiritual e descobrindo a si próprio. Então, é importante que a gente saiba que a alquimia é uma prática milenar que busca transformar substâncias brutas em algo mais valioso e puro. Na psicologia analítica junguiana, esse conceito é aplicado para entendermos
como podemos transformar emoções e pensamentos negativos em algo positivo e construtivo. Então, vamos nos aprofundar na alquimia como um caminho interior, como uma volta para seu ser, como uma volta para a sua luz. Temos um livro de Jung que se chama Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. Então, é importante esse livro que fala sobre o trabalho de Jung nesse setor. Então, procurem ouvir mais este vídeo para se aprofundar e dedicando-se ao aprofundamento de seu ser, porque a alquimia é uma realidade. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro da professora Anísia da Silveira sobre Jung. Vamos continuar e vamos fazer os restantes dos livros. Então vamos ver aqui estamos já na página 19. A arte alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em desdobramentos no inconsciente. Vivenciados pelos alquimistas, continuavam acontecendo no presente. Segundo o simbolismo que os sonhos de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever. Assim, a psicologia analítica encontrou na alquimia sua contraparte histórica. Fiel ao seu método de trabalho, Jung apresentou essa nova descoberta numa conferência feita no Eranos de 1935, Simbolismo dos Sonhos e o Processo de Individuação, seguida em 1936 de uma outra, a ideia de redenção em alquimia. Essas conferências foram retrabalhadas e enriquecidas de enorme documentação e, por fim, publicadas num volume sob o título de Psicologia e Alquimia, em 1944. A obra de Jung é comparável a um organismo vivo que cresce, se desenvolve e se transforma simultaneamente com seu autor. Então, essa parte sobre alquimia, que é uma parte assim bem profunda e que tem assim um real valor, é algo assim que envolve uma transformação transcendente. Vamos ver o que é a alquimia. Então, aqui nós temos alquimia, é um estudo profundo de uma vida inteira, onde a principal transformação acontece dentro do próprio alquimista. A alquimia espiritual, vamos falar agora sobre alquimia espiritual.
Comece sua jornada. A jornada é profunda e é de dentro de você. Vamos ouvir esse trecho aqui, o legado Rosa Cruz no mundo em transformação. Fratres e sorores, é com grande alegria que venho até vocês para fazer um convite muito especial. A 27ª Convenção Rosa Cruz, com o tema O Legado Rosa Cruz no Mundo em Transformação. Essa convenção está sendo preparada com grande amor e com imenso carinho. E ela terá uma particularidade. Ela será realizada em Curitiba, aqui no Bacaxeri, no Parque Rosa Cruz. Será no auditório Harvard Spencer Lewis, que tem uma capacidade limitada. Portanto, peço a todos que ao abrir as inscrições, a façam rapidamente. Deixo aqui um grande fraternal abraço, votos de paz profunda e até nosso. Então, aí eles estão oferecendo um curso que naturalmente vai tratar sobre alquimia. Aqui nós temos Alquimia do Amor, é uma experiência em grupo onde é possível conectar-se com a fonte geradora da vida. É um caminho onde se desenvolve a amizade, a confiança e a entrega, numa dimensão muito mais profunda do que habitualmente conhecemos. Então, a alquimia indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços da ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Então, aqui, o significado da alquimia. Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro. Outro dos alvos da alquimia era a criação do elixir da vida ou da imortalidade, que daria a imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. A alquimia era uma prática muito antiga que combinava ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como a física, química, medicina, arte, metalurgia, geometria e filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas e invenções, como a técnica do banho-maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século XVII, Robert Boyle negou vários pressupostos alquimistas e lançou os principais alicerces da ciência, atualmente conhecida como química, juntamente com Avogadro e John Dalton. A palavra alquimia tem origem no árabe, alquimia, que está relacionada com o conceito de química. Origem e história da alquimia. Vários autores afirmam que a alquimia teve a sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento de técnicas de embalsamamento
e em várias experiências com metais. No entanto, outros autores afirmam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre o seu uso em 4500 a.C. No século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especificamente para a Espanha, tendo atingido a sua máxima força entre o século XIV e XVI. Alquimia moderna. A expressão alquimia moderna indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços na ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Alquimia mental. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos negativos em positivos, através da transmutação mental. Então, o importante é que nós nos transformemos mentalmente e cheguemos a uma espiritualidade tão avançada, alcançando a Deus, nosso Pai, e aí estaremos nos transmutando para um ser de luz e um ser divino por excelência. Então, vamos prestar atenção e perceber todo esse trabalho de Jung na alquimia espiritual. É importante que nós pratiquemos esse trabalho, porque ele vai nos ajudar. Jung entendeu que a alquimia estava ligada ao processo psíquico, no qual o indivíduo explora um material do seu inconsciente na tentativa de transformar a mente consciente, alcançando a luz espiritual e descobrindo a si próprio. Então, é importante que a gente saiba que a alquimia é uma prática milenar que busca transformar substâncias brutas em algo mais valioso e puro. Na psicologia analítica junguiana, esse conceito é aplicado para entendermos como podemos transformar emoções e pensamentos negativos em algo positivo e construtivo. Então, vamos nos aprofundar na alquimia como um caminho interior, como uma volta para seu ser, como uma volta para a sua luz. Temos um livro de Jung que se chama Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. Então, é importante esse livro que fala sobre o trabalho de Jung nesse setor. Então, procurem ouvir mais este vídeo para se aprofundar e dedicando-se ao aprofundamento de seu ser, porque a alquimia é uma realidade. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro da professora Anísia da Silveira sobre Jung.
Vamos continuar e vamos fazer os restantes dos livros. Então, vamos ver aqui. Estamos já na página 19. A arte alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em desdobramentos no inconsciente, vivenciados pelos alquimistas, continuavam acontecendo no presente, segundo o simbolismo que os sonhos de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever. Assim, a psicologia analítica encontrou na alquimia sua contraparte histórica. Fiel ao seu método de trabalho, Jung apresentou essa nova descoberta numa conferência feita no Eranos de 1935. Simbolismo dos sonhos e o processo de individuação, seguida em 1936 de uma outra, a ideia de redenção em alquimia. Essas conferências foram retrabalhadas e enriquecidas de enorme documentação e, por fim, publicadas num volume sob o título de Psicologia e Alquimia, em 1944. A obra de Jung é comparável a um organismo vivo que cresce, se desenvolve e se transforma simultaneamente com seu autor. Então, essa parte sobre alquimia, que é uma parte assim bem profunda e que tem assim um real valor, é algo assim que envolve uma transformação transcendente. Vamos ver o que é a alquimia. Então, aqui nós temos alquimia, é um estudo profundo de uma vida inteira, onde a principal transformação acontece dentro do próprio alquimista. A alquimia espiritual, vamos falar agora sobre alquimia espiritual. Começa a jornada é profunda e é de dentro de você. Vamos ouvir esse trecho aqui, o legado Rosa Cruz no mundo em transformação. Fratres e sorores, é com grande alegria que venho até vocês para fazer um convite muito especial. A 27ª Convenção Rosa Cruz, com o tema O Legado Rosa Cruz no Mundo em Transformação. Essa convenção está sendo preparada com grande amor e com imenso carinho. E ela terá uma particularidade. Ela será realizada em Curitiba, aqui no Bacaxeri, no Parque Rosa Cruz. Será no auditório Harvard Spencer Lewis, que tem uma capacidade limitada. Portanto, peço a todos que ao abrir as inscrições, a façam rapidamente. Deixo aqui um grande fraternal abraço, votos de paz profunda e até nosso.
Então, aí eles estão oferecendo um curso que naturalmente vai tratar sobre alquimia. Aqui nós temos alquimia do amor, é uma experiência em grupo onde é possível conectar-se com a fonte geradora da vida. É um caminho onde se desenvolve a amizade, a confiança e a entrega, numa dimensão muito mais profunda do que habitualmente conhecemos. Então, a alquimia indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços da ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Então, aqui, o significado da alquimia. Alquimia é a palavra que indica uma ciência mística conhecida como química da antiguidade ou da Idade Média, que tinha como principal objetivo a transmutação de um elemento em outro. Um dos principais objetivos da alquimia era transformar metais não preciosos em ouro, como, por exemplo, chumbo em ouro. Assim foram feitos vários esforços para criar a pedra filosofal, que teria a capacidade de transformar metais em ouro. Outro dos alvos da alquimia era a criação do elixir da vida ou da imortalidade, que daria imortalidade ou vida prolongada a quem o bebesse. A alquimia era uma prática muito antiga que combinava ciências místicas com várias áreas do conhecimento, como a física, química, medicina, arte, metalurgia, geometria e filosofia. Apesar dos vários esforços e dos seus objetivos nunca terem sido alcançados, os alquimistas foram responsáveis por várias descobertas e invenções, como a técnica do banho-maria para aquecer lentamente soluções e a criação da porcelana. No século XVII, Robert Boyle negou vários pressupostos alquimistas e lançou os principais alicerces da ciência, atualmente conhecida como química, juntamente com Avogadro e John Dalton. A palavra alquimia tem origem no árabe, alquimia, que está relacionada com o conceito de química. Origem e história da alquimia. Vários autores afirmam que a alquimia teve a sua origem no Egito e foi usada no aperfeiçoamento de técnicas de embalsamamento e em várias experiências com metais. No entanto, outros autores afirmam que a China foi o berço da alquimia, com lendas que falam sobre o seu uso em 4500 a.C. No século IV, a alquimia foi proibida pelo imperador romano Constantino. Posteriormente, por volta de 950, a alquimia foi introduzida no Ocidente pelos árabes, especificamente para a Espanha, tendo atingido a sua máxima força entre o século XIV e XVI. Alquimia moderna. A expressão alquimia moderna indica a tentativa de transformação de um material em outro, usando os avanços na ciência e tecnologia alcançados nos dias de hoje. Um exemplo disso é o trabalho dos cientistas que desenvolveram um método capaz de transformar cimento em metal. Alquimia mental. Como a palavra alquimia está relacionada com o tema da transformação, muitas pessoas usam a expressão alquimia mental
para indicar um conjunto de métodos de transformação de pensamentos negativos em positivos, através da transmutação mental. Então, o importante é que nós nos transformemos mentalmente e cheguemos a uma espiritualidade tão avançada, alcançando a Deus, nosso Pai, e aí estaremos nos transmutando para um ser de luz e um ser divino por excelência. Então, vamos prestar atenção e perceber todo esse trabalho de Jung na alquimia espiritual. É importante que nós pratiquemos esse trabalho, porque ele vai nos ajudar. Jung entendeu que a alquimia estava ligada ao processo psíquico, no qual o indivíduo explora o material do seu inconsciente na tentativa de transformar a mente consciente, alcançando a luz espiritual e descobrindo a si próprio. Então, é importante que a gente saiba que a alquimia é uma prática milenar que busca transformar substâncias brutas em algo mais valioso e puro. Na psicologia analítica junguiana, esse conceito é aplicado para entendermos como podemos transformar emoções e pensamentos negativos em algo positivo e construtivo. Então, vamos nos aprofundar na alquimia como um caminho interior, como uma volta para seu ser, como uma volta para a sua luz. Temos um livro de Jung que se chama Alquimia, uma introdução ao simbolismo e seu significado na psicologia de Carl Gustav Jung. Então, é importante esse livro que fala sobre o trabalho de Jung nesse setor. Então, procurem ouvir mais este vídeo para se aprofundar e dedicando-se ao aprofundamento de seu ser, porque a alquimia é uma realidade. Fica com Deus. Namastê. Bom dia a todos. Hoje vamos dar continuidade ao livro da professora Anísia da Silveira sobre Jung. Vamos continuar e vamos fazer os restantes dos livros. Então vamos ver aqui estamos já na página 19. A arte alquímica seria a projeção sobre a matéria de processos em desdobramentos no inconsciente. Vivenciados pelos alquimistas, continuavam acontecendo no presente. Segundo o simbolismo que os sonhos de homens e mulheres contemporâneos deixavam entrever. Assim, a psicologia analítica encontrou na alquimia sua contraparte histórica. Fiel ao seu método de trabalho, Jung apresentou essa nova descoberta numa conferência feita no Uranus de 1935, Simbolismo dos Sonhos e o Processo de Individuação, seguida em 1936 de uma outra,
a ideia de redenção em alquimia.